Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre as quantidades de nutrientes que a gente tem que oferecer para as nossas plantas. Qual que é a dose correta de adubo para cada tipo de cultura durante todo o seu crescimento, para que a gente possa ter plantas crescendo muito bem, dando bons frutos e ainda tendo condições saudáveis, com pouca infestação de praga e doença. Vamos conversar sobre como que é feita essa recomendação. A quantidade de adubo que a gente vai jogar vai depender da cultura. Cada cultura, cada planta tem a sua necessidade. Então tem planta que vai precisar de mais nitrogênio, outra vai precisar de mais fósforo, cada uma tem as suas características específicas. Então, a adubação, a dose, ela é recomendada para cada tipo de cultura. Também a gente vai ter influência do seu solo. A sua terra, o seu solo, ela já tem adubo? Quanto que ela tem? E o seu solo, ele de qual textura? Ele é um solo mais argiloso? Ele é um solo mais arenoso? Isso também vai influenciar, que a gente tem que saber, tá? Outra coisa também que a gente precisa saber, qual que é o tipo de adubo que você quer jogar? Esse adubo vai ser um adubo solúvel ou vai ser um adubo orgânico? Se você não sabe ainda o que é adubo solúvel, adubo orgânico, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, chama Tudo o que você precisa saber sobre adubação. Nesse vídeo eu ensino quais são os nutrientes que são essenciais, quais são as fontes, os adubos que são fontes desses nutrientes, como que eu faço a adubação, qual que é a sequência, qual que é o adubo que eu tenho que colocar antes do plantio ou da semeadura, qual o adubo que eu tenho que colocar durante o crescimento e assim sucessivamente. Então naquele vídeo eu te explico tudo isso, é só você procurar aí no canal que você vai achar, tá? Tudo que você precisa saber sobre a adubação, é esse o título. Então a gente precisa saber isso e também a gente precisa saber se esse lugar vai ter uma irrigação, se esse lugar chove bastante, se chove pouco, se não for ter irrigação, né? A gente precisa saber várias características para conseguir saber essa dose correta. Por que é importante a gente ter uma dose, saber a dose correta? Porque a planta, a cultura, né, a hortaliça, o que você for plantar, ela tem um comportamento mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o crescimento dela, ou a produtividade. E aqui eu tenho as doses, dos nutrientes. Então, se eu tô aqui, ó, na dose 0, eu não coloco nada, eu vou depender lá do meu solo, que ele já deve ter alguma coisinha, naturalmente ele já tem, Então ele vai começar assim com uma produçãozinha mixa, porque às vezes a gente não sabe como é que tá a situação daquele solo. Aí eu vou e coloco aqui uma dose, tá? Dose 1. Quando eu coloco uma dose de nutriente, ele vai responder para mim como produtividade. Então ele deu uma resposta aqui, então daqui já aumentou, já cresceu, já está produzindo melhor. Aí eu vou e ponho uma dose 2, maior. Uma dose maior, ele vai ter um crescimento maior ainda. Então já deu uma melhorada. Aí eu vou e ponho mais uma dose, aumento a dose. Nossa, agora cresceu bem mesmo. Então, quando eu coloco essas doses, ela está respondendo para mim, não tá aumentando o meu gráfico? Está respondendo em crescimento. Eu coloco o nutriente, o adubo, e ela está respondendo em crescimento. Aí eu coloco uma dose maior, uma dose 4. Então eu espero que ela cresça mais. Só que não, ela vai ficar aqui o crescimento dela.
Aí eu vou e coloco uma dose maior ainda. Aí ela vai e continua aqui nesse mesmo patamar. Falo, uai, o que será que está acontecendo? Que isso aqui não cresce mais. Aí eu vou e coloco uma dose maior ainda. E começa a diminuir o crescimento. Falo, agora eu vou sentar a mão mesmo. Pronto. Aí começa a diminuir o crescimento. O que acontece com o comportamento, né, da planta? Qual que é? Quando tá aqui nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa aqui, ela vai estar com falta de nutriente. Quando ela está com falta e você disponibiliza isso para ela na forma de adubo, ela vai responder, ó. Ela vai responder, vai crescer isso daqui. Aí chega uma hora que ela já vai estar satisfeita, que ela já vai estar bem nutrida. Então você pode aumentar a dose, que é essa faixa aqui, né? Você pode aumentar a dose que ela não vai responder, vai ser sempre aqui, ó, o crescimento dela. Mas aqui ela tá numa fase boa, ó. Aqui ela tá bem, ela tá desenvolvendo o potencial dela ao máximo, ela tá bem nutrida. Só que aí começa a cair a produtividade. Por que cai a produtividade? Porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A dose aqui está muito alta, então acaba intoxicando a planta. Então aqui já começa a apresentar fitotoxicidade e já começa a diminuir a produção. Então não adianta você colocar uma dose muito alta, que você não vai ter uma produção que responda a essa dose alta. Pelo contrário, vai diminuir, porque ela vai intoxicar essa planta. Então a dose que a gente tem que usar é sempre essa dose aqui, ó, que é esse intervalo, né, que vai ficar aqui, ó. Só que esse gráfico aqui, ele é feito para cada planta e para cada nutriente. Então a gente vai ter, por exemplo, o tomate. Eu vou ter um estudo desse que é feito testando, né, várias doses. Pro tomate com nitrogênio, tomate fósforo, tomate potássio, tomate, todos os nutrientes essenciais. Então esse trabalho aqui já foi feito para quase todas as culturas que a gente conhece aí. Então essas culturas comerciais, que a gente chama de culturas domesticadas, né? Ela já tem esse estudo aqui feito para as nossas condições aqui no Brasil. E a somatória de todo esse estudo aqui é a base desses livros aqui, que cada estado tem esse livro. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ele chama Boletim Técnico 100. Lá em Minas, chama Quinta Aproximação. Então, cada estado vai ter o seu. Então, aqui, ó, vai ser as recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo. E quando a gente abre um livro desse, a gente vai ver que tem uma tabela de recomendação para cada cultura, tá vendo? Aqui é para o cacau, para o café, ó. Deixei aqui separada para mostrar para vocês. Aqui, desse grupo, almeirão, alface, chicória. Então aqui a gente vai ter essa tabelinha aqui, ó, é o resultado daquelas tabelas ali. Então a somatória de todo aquele estudo vai dar origem a essa tabela, que é para a gente ter um norte para saber qual que é a dose que a gente vai oferecer, que vai fazer a recomendação da adubação. Então, como que é feito para utilizar uma tabela dessa? Como que é feito a maneira correta, né? Então, você vai lá, pega uma amostra do seu solo para saber quanto que o seu solo tem de adubo. Aí você manda para análise, pede uma análise de fertilidade do solo, que vai vir o resultado. Nela vai ter quanto que o seu solo tem de macronutriente e de micronutriente. Também vem o pH, vem a quantidade de matéria orgânica, é uma análise completinha, muito bacana, tá? Em geral é uma análise que custa R$ 45,00 por amostra e fica pronta aí nos 20 dias úteis, mais ou menos. Então você já sabe como é que tá as condições do seu solo, você tem lá a tabela de recomendação e você vai ver quanto que você vai colocar de nutriente, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, nitrogênio para alface. Então eu vou colocar aqui, usando esse espaçamento aqui, né, de 20 a 30
por 20 a 30. Aí você pode escolher aqui. Vamos colocar que eu plantei a minha alface 20 por 30, tá? Então, quanto mais adensado, maior a dose também. Então, você tem que respeitar, porque os testes foram feitos considerando esse tipo de espaçamento. Então, aqui a gente tem a calagem, ó, eu vou ter que aumentar uma saturação por base de 80%. Provavelmente você nunca tenha escutado esse termo, saturação por base. Cada estado vai ter também um método de calcular a quantidade de calcário necessária. São Paulo utiliza esse método aqui, outros estados utilizam outro método. E o objetivo aqui não é ensinar você a fazer uma análise, uma interpretação da análise do solo e uma recomendação, porque isso seria um curso todo para isso. Mas se você, o objetivo aqui é mostrar como que é feito ao jeito certo. E se você é uma pessoa autodidata que gosta de estudar, através de um livro desse você consegue sim fazer essas contas, porque aqui tem ensinando tudo e é só você fazer regra de 3 e transformação de unidades, bem dizer é isso. Não tem muito segredo, tá? Então, o que acontece? Então, a gente vai ter que fazer isso, através daqui a gente vai saber qual que é a dose de calcário. E aí, nitrogênio, eu tenho que jogar no plantio, ó, 40 quilos por hectare de nitrogênio. No meu de fósforo aqui, ó, eu vou lá, fósforo, resina. Resina é um método que é utilizado aqui no estado de São Paulo, tá? Em outros estados é outro método, que é o MELIC. Então lá é outro, mas aqui é a resina. Esses extratores, eles já vão considerar a textura do seu solo. Então, se o seu solo for argiloso ou arenoso, já vai sair, isso daqui já é considerado na hora que sai o seu resultado, tá? Esse extrator, ele é capaz de simular essa diferença de textura arenosa ou argilosa. Então, você nem precisa pensar nisso, porque o resultado já traz isso já está embutido no resultado. Então você viu lá que o seu fósforo está com 40 de fósforo, 40 miligramas por decímetro cúbico. Aí você olha aqui na tabela. Então aqui eu tenho, ó, de 0 a 25 é baixo, de 26 até 60 é médio e maior que 60 miligramas por decímetro cúbico de solo é alto. Então, se eu tenho 40, o meu tá médio, né? Então, eu vou ter que colocar uma dose de 300 quilos por hectare de fosfato. Então, você está observando que todas as unidades é quilo por hectare. Quando eu passo a recomendação aqui para vocês, eu já transformo isso, eu coloco em quilo ou gramas, né, por metro quadrado de canteiro, que é para facilitar, porque esses livros eles são feitos para pessoas que têm grandes áreas, então a gente já fala em hectare. 1 hectare são 10 mil metros quadrados, então para a nossa realidade talvez isso não seja viável, né? Alguém aqui que está me assistindo ter uma área grande, mas eu sempre dou as recomendações em metro quadrado para facilitar. E da mesma forma aqui, ó, o K, que é o potássio, tá? Você vai olhar na sua análise, vai ver qual que é o valor que está lá no seu solo. Se é um valor baixo, entre 0 a 1,5, médio, entre 1,6 a 30 ou alto, mais que 3. Se tiver alto, você vai colocar 50. Aí você vai colocar 50 quilos por hectare de potássio. Então aí você vai ter que voltar lá para escolher o seu tipo de adubo. Então eu vi que eu tenho que colocar 300 quilos por hectare de fosfato. Aí eu vou escolher o meu produto que eu vou usar. Aí eu vou usar o iorim, que é uma fonte de fosfato. O iorim, você vai ter que observar na embalagem qual que é a porcentagem de fosfato que tem no iorim. O iorim tem 17% de fosfato. Então eu tenho que fazer uma conta para saber quanto que eu tenho que colocar do produto para conseguir atingir esses 300 quilos por hectare. Então é basicamente regra de 3, tá? A vida do agrônomo e do técnico agrícola é fazer regra de 3. Então se você faz essas contas, você vai saber. Então, gente, o jeito certo de fazer o cálculo da dose é esse. Então você tem que já saber quanto que tem no seu solo,
utilizar uma tabela dessa, que já foi feito todo um estudo e um levantamento, e calcular a quantidade de adubo e aplicar o seu adubo, não é? Muito simples, não é? Se você tem tudo na mão. Mas eu falei para vocês, né, que para fazer isso você tem que ter a análise. Mas R$45 é de boa, né? Não é tão caro assim. Mas a análise você vai precisar de uma análise para cada ciclo de cultivo. Então vamos supor, você plantou uma alface, de 50 dias você colheu. Aí você vai plantar em seguida uma rúcula. A rúcula, antes de plantar, então você vai ter que fazer uma análise para saber quanto de adubo que você vai colocar. Aí você vai ter que fazer uma análise para aquele canteiro, mais 45. E esperar 20 dias úteis com o seu canteiro parado. Aí em outro canteiro você vai estar plantando, vai estar tirando repolho e vai plantar alface. Então você vai ter que fazer uma análise daquele canteiro também, porque como você planta coisas, culturas diferentes, você tem que tratar ele como se fosse um lugar diferente. Então tem que ter uma amostra daquele canteiro também. Então a amostragem ela é feita para cada tipo de canteiro se você tem plantio de diferentes culturas. Se eu planto só alface na minha propriedade e a minha região é homogênea, né? Não tenho, é tudo reto, eu não estou assim, por exemplo, se você tiver uma região mais montanhosa, né? Eu planto aqui e eu planto aqui. Aqui é uma baixada, aqui é meio de morro e aqui é topo de morro. Eu planto nesses 3 lugares. Você vai ter que fazer a amostragem dessas 3 regiões, porque elas são diferentes, tá? O solo daqui não vai ser igual a esse e não vai ser igual a esse. E quando você tem uma horta, se você planta, você tem vários canteiros, né? E você planta a mesma cultura, colheu tudo, vai plantar outra. Aí você tira uma amostra só, uma amostra composta, né? Que a gente tira para fazer a amostra para mandar. Agora, se você tem, aqui você planta uma coisa, aqui você planta outra, aqui você planta outra, você vai ter que tirar a amostra de cada canteiro. Entendeu? Então começa a onerar, tanto financeiramente, que você vai ter que fazer a amostra sempre, porque o ciclo de uma rúcula é de 30, 40 dias, e também você vai ter muitos canteiros, então começa a perder muito canteiro parado e o dinheiro que já não vai compensando. Então, no nosso caso, a gente tem que usar um jeito mais empírico. Esse jeito de análise é fácil, é lógico e é rápido, mas para a gente não vai compensar. Então, a gente vai ter que usar um método mais empírico, um método de mais observação, um método que a gente vai ter que ter um conhecimento maior para poder lidar com isso. Porque é muito fácil você pegar os dados, fazer a conta e resolver o problema. Agora, o difícil é a gente fazer essa dosagem sem ter essa noção fundamentada em números. Então, a gente vai ter que ter uma observação maior, a gente tem que aprender a identificar as deficiências para ver quando que está faltando nutriente, a gente tem que começar a observar se está tendo ataque de pragas, doenças, a gente tem que observar como é que está a matéria orgânica do nosso solo. Então, o nosso conhecimento tem que ser muito maior do que usando uma metodologia dessa que já está mastigada, entendeu? Então, a gente vai aprender agora a fazer essa observação para poder trabalhar de um modo mais empírico, tá? Vamos lá, então. A gente precisa entender que a gente vai ter aqui, a gente já sabe que cada cultura é uma dose que a gente tem que trabalhar naquela faixa, né? Só que a gente precisa entender que a nossa planta lá, ela vai estar inserida dentro de um sistema. Aqui, essa planta, ela vai estar no solo. Nesse solo vai ter micro-organismos. Vai ter água. Então é uma coisa bem composta. E quando você vai jogar o seu adubo aqui,
Esse adubo vai interagir com o solo, com a água e com esses micro-organismos. Então a gente vai conversar sobre a interação de cada um desses fatores com o adubo. Vou explicar para vocês. O primeiro vai ser adubo versus o seu solo. E esse daqui é mais fácil da gente entender, mas talvez seja mais difícil da gente resolver. Olha só. O solo, ele é formado por partículas. Então, quando a gente observa ele ali, né, parece uma pedrinha ou parece um torrão, ele é formado por muitas partículas e cada partícula tem um tamanho. E a gente classifica esse tamanho de partícula. Então a gente vai ter as partículas maiores, que a gente chama de areia. A gente vai ter partículas intermediárias, que a gente chama de silt. A gente vai ter partículas bem pequenininhas, que a gente chama de argila. E a gente vai ter umas menores ainda, que a gente chama de matéria orgânica. Vou pôr aqui, ó, MO, tá? Matéria orgânica. Então, a quantidade de cada fração dessa daqui vai dar origem à textura do nosso solo. Então, quando eu falo que um solo é argiloso, você já consegue pensar aí. O solo argiloso é aquele bem barrento, pegajoso, que fica duro quando seca. Você não consegue pensar? Porque todo mundo já viu isso alguma vez na vida, já atolou o carro ali no barro, né? Então, um solo mais argiloso, ele vai ter mais argila, que são partículas bem pequenas. E todo mundo já foi para a praia, onde tem areia. Então, a gente já sabe que ali é um tipo de solo bem arenoso, né? O solo siltoso, sabe qual que é? É o solo da poeira. Quando você vai passando de carro naquele poeirão assim, nossa, ali é o da poeira. Você pega nele assim, parece um talco, chega até a brilhar. É o solo da poeira. E a matéria orgânica são partículas bem pequenas de materiais que um dia foi resíduo, né, de vegetal ou de algum organismo animal mesmo, desculpa, que foi decomposto e virou essa partícula bem pequenininha que chama matéria orgânica. E o que a gente precisa saber disso para adubação? O tamanho, quanto menor o tamanho da partícula, maior a capacidade daquele solo de reter água e nutriente. Então, um solo arenoso, ele vai ter uma baixa retenção de água e adubo e nutriente. Quando você coloca água num solo arenoso, ele tende a drenar mais facilmente, ele vai ficar, não encharca por nada. Você vê que a praia não encharca, né? Ela fica sempre bem drenada, porque é muita areia. Então, ele não é um reservatório muito bom. Mas, em contrapartida, tudo que coloca nele lá fica bem solto, né? É fácil de pegar, é fácil de tirar. Então, a planta consegue absorver os nutrientes dele com facilidade. Mas os nutrientes não ficam ali por muito tempo. Então, um solo mais arenoso, a gente tem que fazer uma dosagem menor e parcelada. Você vai parcelando para que a planta sempre tenha um nutriente disponível ali. Já um solo mais argiloso, ele vai ter grande capacidade de segurar água e nutriente. Só que é um solo que encharca, que fica pesado. Vai tentar cavar um solo quando está encharcado, ele fica pesado. E da mesma forma, quando ele seca, fica duro, igual uma pedra. Chega a sair fogo da enxada, porque fica bem duro essa argila. Só que ele é um ótimo reservatório. Se você jogar água ali, ele vai reter a água. Se você jogar um adubo, ele vai reter aquele adubo. Os nutrientes, eles não andam com a mesma facilidade aqui. Já aqui anda com facilidade, aqui não. Só que em contrapartida, ele é um ótimo reservatório, só que em contrapartida, ele é meio egoísta, sabe? Na hora que a planta puxa para ela o nutriente ou a água, ele tem tanta força que ele cria uma resistência.
Então a planta não vai puxar com tanta facilidade, ela vai ter mais resistência. Então, apesar de ter o nutriente ali, não significa que está disponível para a planta. Então esse é um tipo de solo que você não vai precisar fazer essas parcelas que a gente faz na areia, mas você vai ter que aumentar a quantidade, que é para compensar essa resistência que ele tem, essa força de atração para ele, para a planta conseguir absorver o nutriente. Então aqui você aumenta a dose. E a matéria orgânica? A matéria orgânica, ela é o remédio, é o curador de qualquer imperfeição natural desse solo, porque ela é o menor possível, não é? A menor partícula é a matéria orgânica. Quando a gente fala matéria orgânica, é um termo que vai englobar várias partículas. Dentro da matéria orgânica também a gente tem essa classificação de partículas menores, maiores, mas quando a gente fala matéria orgânica é um termo geral, generalizado, né? E ela é muito menor, então ela vai ter uma grande capacidade de absorção de água e nutrientes. Então, se eu pego a matéria orgânica e coloco num solo muito arenoso, eu vou tornar esse solo com uma maior capacidade de reter água e nutriente, porque eu estou inserindo novos tamanhos de partícula aqui. Então, eu estou mudando a característica física dele. Por mais que ele seja arenoso, eu estou mudando a característica física. Da mesma forma, o argiloso. Um solo argiloso, quando eu coloco matéria orgânica nele, ele vai tender a ficar mais leve, mais fácil de trabalhar. Ele vai também aumentar ainda mais a capacidade de retenção de água e nutrientes. Só que a matéria orgânica, vocês vão ver daqui a pouco, que ela vai ciclando os nutrientes. Então a liberação vai acontecendo aos poucos. Então eu aumento também, no meu solo argiloso, eu aumento também essa capacidade de liberação e disponibilização de nutrientes para as plantas. Então a matéria orgânica, ela vai melhorar a qualidade de qualquer solo. E para nós que a gente trabalha, está pensando aqui em montar uma horta, em fazer essa atividade, a horta é uma atividade que é muito intensiva. Você está sempre mexendo e revolvendo o solo, colhendo, plantando. Então ela vai exigir muito desse solo. Então para a gente é fundamental que seja um solo riquíssimo em matéria orgânica, tá? Para melhorar essa qualidade aqui, porque as hortaliças são muito exigentes em nutriente. Então é fundamental que a gente tenha essa noção aqui. Então quando a gente vai fazer uma adubação para a horta, a gente sempre tem que colocar, por mais que você aí utilize adubo solúvel, né, desses industrializados, é fundamental que você também coloque um fertilizante orgânico. Como é que funciona o fertilizante orgânico? Fertilizante orgânico, gente, é todo aquele adubo que é esterco, curtido. Pode ser o bocache, composto orgânico que a gente faz através da compostagem, pode ser fermentados, biocomposto, tudo que tem alguma coisa orgânica no meio. O que é esse negócio de matéria orgânica, coisas orgânicas? O que significa isso? Significa que é um material que tem carbono. Então, tudo que tem a molécula de carbono, que é representada pelo C, né, é um material orgânico. E como que esse carbono vai aparecer na nossa vida? Ele vai aparecer através da planta. A planta ela não absorve da atmosfera o CO2. Ela absorve o CO2, né? Aí vai para a folhinha dela lá. Ai, gente, uma folhinha horrível. Ela vai absorver na folha dela aquele CO2 e vai usar o CO2 para formar moléculas de proteína, parede celular. Ela vai incorporar aquilo no corpo dela. E a gente também, a gente não vai comer a hortaliça, o animal não vai comer o pasto. Então, quando o boi come o pasto, ele está comendo planta que tem CO2. Então, a gramínea lá, o pasto dele vai ter
vai ser formado por moléculas orgânicas e o esterco dele vai ter moléculas orgânicas ricas em carbono. E a gente também, o nosso corpo tem carbono, porque a gente se alimenta de coisas que tem, ou da carne, né, que também veio do vegetal do pasto, ou das hortaliças que a gente come que também tem carbono, porque a gente não consegue assimilar o carbono do ar igual a planta faz, a gente não faz a fotossíntese, né? Ainda, quem sabe um dia. Mas é assim que o carbono entra. Todo o carbono desse ciclo aqui, ele é através das plantas, algas, né? As algas marinhas também fazem a fotossíntese. Então é através daqui. Então todo fertilizante orgânico vai ser de origem animal ou vegetal. Um esterco, um composto ou um misturado. Como é que funciona o trabalho da matéria orgânica? Então vamos supor que a gente tem aqui, ó, vou tentar desenhar uma folha bem bonita aqui, tá? Vou tentar, né? A gente tem uma folha, galhos, a gente tem todo o material vegetal aqui. Esse resíduo aqui ainda é um resíduo. A gente não pode falar que folha, resto de comida é matéria orgânica, porque ainda não é. Na verdade, ele é só um resíduo. Para ele virar uma matéria orgânica, ele vai ter que passar por um processo de decomposição. É onde entram os micro-organismos. Então, os micro-organismos do tipo alga, bactéria, fungo, eles vão colonizar esses resíduos para começar a decompor. Então, eles vão consumindo isso e vão decompondo. Então, aos poucos, esse negócio vai ficando cada vez menor, vai ficando picado, tal, né? Vai ficando todo picadinho aqui em menor tamanho e já vai mudando também as características físicas. Aí vai chegar uma hora que isso vai até a cor muda, né? Vai ficando assim mais escuro, uma massa bem escura, assim, porque o carbono vai dar essa cor escura na matéria, né? Então, quando chegar aqui nessa parte aqui, já virou um composto, né? Já virou uma coisa muito mais de partículas menores, e também a parte química já mudou e está mais estável. Então, aqui a gente chama de humus. Humus é quando o resíduo já sofreu uma decomposição e já está numa forma muito mais estável. Então a gente chama de humus. Não é só quando tem a minhoca que a gente chama de humus, o humus da minhoca. Não, humus é uma fase da matéria orgânica, onde o material mais facilmente decomposto, né, já foi decomposto, e aqui ainda vai sobrar alguns materiais, algumas lignina, algumas coisas da celulose mesmo, vegetal, que é de difícil decomposição, então ainda vai ter pedaço desse resíduo aqui, ainda inteiro para ser decomposto, mas aqui já virou uma coisa preta, que é uma massa microbiana. Essa massa microbiana, ela vai ter parte desses nutrientes todos que ela ciclou daqui, vai estar no corpo desses micro-organismos, né, que tá vivo ali ainda, então está no corpo deles, e tem outros que já vão morrendo. Na hora que eles vão morrendo, outros micro-organismos já vão consumir eles. E é onde vai acontecer a mineralização. A mineralização é a hora que vai soltar lá na nossa terra, vai soltar os nutrientes. Então vai soltar o enxofre, vai soltar o nitrogênio, vai soltar o nitrogênio em outra forma, vai soltar o fosfato. Aí, nessa hora aqui, ó, que chegar nessa mineralização, é a hora que a planta vai conseguir usar esse nutriente aqui, ó. Então, parte disso daqui vai para a planta. Ela vai conseguir absorver. E parte disso daqui vai voltar para o ciclo. Porque isso daqui é o material
esse resíduo, ele tem muito carbono. Para o micro-organismo conseguir decompor isso, ele vai precisar de parte desses nutrientes aqui que já estão disponíveis. Então ele pega um pouco disso e um pouco disso e vai formando isso daqui. Então na hora que a gente faz uma adubação, a gente tem que pensar que a gente está adubando não só a planta, mas a gente também tem que adubar esses micro-organismos também. Isso daqui tem que servir para a planta e para continuar esse ciclo. Não pode quebrar esse ciclo. Onde que acontece a degradação do solo? Na hora que esse nutriente falta, ou então na hora que falta resíduo para ele trabalhar. Então, se não tem resíduo, eu corto esse ciclo, e se não tem também nutriente disponível, ele também não vai funcionar. Então, a gente tem que sempre nutrir a planta e deixar com que esse ciclo aqui continue acontecendo. Por quê? Porque a gente precisa tanto dos nutrientes quanto que crie esse humus aqui, porque é esse humus que vai ser o responsável por melhorar a nossa qualidade aqui no solo. Ó. Eu não falei que ele melhora a qualidade física? É ele que o humus é uma partícula, é uma parte da matéria orgânica que vai ajudar nisso daqui tudo. Então a gente precisa que acumule a matéria orgânica aqui. E quais são as condições ideais para que esses micro-organismos continuem trabalhando aqui? Eles gostam de uma temperatura mais elevada, acima dos 20 graus. Se fizer muito frio, ele já começa a trabalhar menos. Ele gosta de umidade. Se secar, ele não trabalha. E também o pH do solo não pode estar muito ácido. Se estiver ácido, ele não trabalha. Ele gosta de um pH mais próximo a neutro, tá? E também oxigênio. Se não tiver ar, ele não funciona também. Então, quando a gente, por exemplo, vai em lugar de mangue ou brejo, né, a gente repara que aquele solo, às vezes, é muito preto. Tem muita matéria orgânica ali, porque tem encharcamento. E aquele encharcamento, ele vai tirar, quando a água entra no solo e fica muito tempo ali, começa a tirar o oxigênio daquele solo. Quando tira o oxigênio, esses micro-organismos param de mineralizar, corta aqui essa fase aqui. Se não está mineralizando, isso daqui vai acumular. Quando vai acumulando, vai ficando aquele solo preto. Da mesma forma, em lugares mais frios. Já viu aqueles vídeos na televisão que a pessoa vai mexer fora do país, né, tipo Irmãos à Obra, assim, que a pessoa vai mexer no jardim e aquela terra é preta, bonita? Porque ali acumula. Porque alguns meses do ano fica coberto por gelo, então não vai ter essa mineralização, vai ficar ali concentrado. O frio também vai diminuir essa mineralização. Então tudo vai fazendo com que isso vai acumulando, tá? Tem solo que acumula tanto carbono, né? Porque na verdade isso daqui é uma massa de carbono, né? Acumula tanto carbono que chega a pegar fogo sozinho. Combustão espontânea. E é real isso. Então, gente, quando a gente coloca, por exemplo, o composto orgânico que a gente fez na nossa composteira, a gente está colocando essa fase aqui, ó. A compostagem vai fazer essa fase e a gente está oferecendo isso daqui para nossas plantas. Então, isso daqui não tem todo o nutriente disponibilizado ainda. Parte já vai estar disponibilizada e parte não. Por isso que a gente fala que os fertilizantes orgânicos, eles são de baixa solubilidade, porque eles vão depender desse trabalho dos micro-organismos para ir soltando aos poucos os nutrientes. Da mesma forma, o esterco. Quando eu coloco um esterco já curtido, quer dizer que já curtiu, então a parte mais crítica da decomposição já foi feita pelos micro-organismos. E o esterco curtido já é uma parte mais estável daquele esterco. Então, vai ter nutriente que já vai ser mineralizado e ainda nutriente que vai mineralizar com o tempo. Por isso que ele é de baixa solubilidade. Então, a gente vai com o esterco, a gente vai conseguir fazer o acúmulo do humus para melhoria da parte física do solo e ainda vai conseguir fazer essa adubação, tá? Agora vamos falar da outra interação que é com a água. A água, gente, ela sempre vai ser o transporte
do nutriente até a raiz. Então aqui eu tenho a raiz, né? E aqui eu tenho os nutrientes. A maioria deles, alguns não, tá? Mas a maioria deles são levados através desse fluxo aqui, ó. Então tem a água e tem um fluxo, né? Que a gente chama de fluxo de massas. Então ele começa a levar. Então aqui vai ficar o potássio, vai entrar, é a água que vai fazer esse transporte aqui, ó. Então se eu tenho o nutriente, mas não tenho a água, o meu nutriente não vai chegar lá. Então na época da seca a planta começa a diminuir o crescimento, começa a aparecer deficiência, começa a ter uma piora. Por quê? Porque não tem a água para levar o nutriente até ela. Da mesma forma, quando você observa no período da chuva, o mato cresce que é uma beleza, porque tem tanta água, toda hora está chovendo, que sempre vai estar levando os nutrientes para ela. Então, o que tiver de nutriente, mesmo em lugares mais longes, através do fluxo de massa, ele vai chegando até ela. Então, você aumenta a capacidade de absorção da planta. Às vezes, sua planta está mal lá, está com deficiência, está com alguma coisa, aí o que você faz? Você aumenta a quantidade de irrigação. Quando você aumenta a quantidade de irrigação, você pode já melhorar a sua planta sem fazer adubação, só com a irrigação, tá? Então é esse que é o negócio. Só que o excesso também não pode ter. Se encharcar o solo, num solo muito argiloso que é fácil de encharcar, isso daqui também vai ter problema. Por quê? Quando a gente encharca, a gente tira o oxigênio, né? Que eu já expliquei para vocês. Então quando a gente tira o oxigênio, a gente vai ter mudanças quanto à parte química mesmo das moléculas. Por quê? Por exemplo, o ferro, ele é um elemento essencial, né? A planta precisa dele. Mas o ferro, a forma dele absorvida pela planta é essa daqui, ó, ferro 3+. Se eu tiro o oxigênio e inundo esse solo 3+, vai virar um ferro que chama 2+. O ferro 2+, a planta não absorve porque ele precipita. Ele vai precipitar. Você já viu isso alguma vez na sua vida? Talvez você tenha visto. Você já foi nesses lugares assim inundados, né? Brejo, mangue. Você olha bem na superfície assim boiando, às vezes tem uma manchinha assim, sabe? Parece até uma massinha de tomate boiando. Aquilo ali é o ferro 2 que precipitou e começa a boiar na água. Então a planta já não vai ter mais acesso a esse tipo de nutriente. Então ela vai acabar às vezes tendo deficiência porque está inundado. E isso acontece muito, sabe onde? Em vaso. Vaso com má drenagem acontece isso. Os nutrientes começam a ficar indisponíveis porque não tem, porque está numa forma química que já não consegue absorver, né? Agora, sabendo dessa interação, né, que a planta está inserida dentro de um sistema que a gente tem que saber avaliar a nossa textura do solo, a gente tem que saber avaliar a quantidade de água disponível, o tipo de fertilizante que a gente vai usar, né, os micro-organismos. A gente tem que acertar a nossa dose. Que dose que a gente vai usar? E o que eu mais vejo quando eu vou em alguma propriedade ou que vocês aí mesmo me fazem perguntas é que vocês sempre pecam pelo excesso. Na dúvida de quanto colocar, vocês colocam muito adubo. Então, o que acontece quando a gente coloca adubação em excesso? Vocês já viram lá naquele primeiro gráfico, né, que o excesso vai causar a fitotoxidez. Mas além da fitotoxidez, o que vai acontecer? Como que funciona, ó? Se você pegar aqui a raiz, né, e os nutrientes, o ideal é que fique sempre uma condição assim equilibrada, onde tenha todos os nutrientes em condições adequadas, em quantidades adequadas. Então tá lá bem equilibradinho, né?
todos os nutrientes lá. Então tá todo mundo entrando, ferro tá entrando, potássio tá entrando, porque tá equilibrado. Então um não tá atrapalhando o outro. Quando tem esse equilíbrio, a planta consegue absorver todos os nutrientes, ela vai ficar bonita, ela vai ter um bom desenvolvimento, não vai ter aqueles ataques severos de praga e doença. Esse aqui é o melhor dos cenários. Mas vamos supor que você pegou o calcário lá, que você viu meu vídeo, e colocou muito calcário no seu solo. O calcário, ele vai fazer o quê? Qual que é a função dele? Aumentar o pH do solo, e eu já expliquei para vocês isso, que se o pH ficar fora da faixa de 5,5 a 6,5, se ficar muito alto, os micronutrientes não vão ficar disponíveis. Então você vai ter a deficiência. Então, se você pôs muito calcário, o primeiro problema já está aí, né? Outro problema é que ele é uma fonte de cálcio e magnésio, então ele vai ter muito cálcio. Se eu coloco muito cálcio aqui, ó, muito cálcio, o que eu vou fazer? Se eu aumento a concentração de cálcio, eu aumento a força desse cálcio. É como se fosse um sistema democrático. Quem está em maioria tem mais força. Então, se eu tenho muito cálcio aqui, a planta começa a puxar muito cálcio e não puxa mais, por exemplo, o potássio. Não puxa mais, por exemplo, o magnésio. Então a planta começa a ficar cheia de cálcio e com falta de potássio e com falta de magnésio. Então vai ter as deficiências, mesmo estando aqui no solo, o nutriente vai ter a deficiência e, além disso, a falta de magnésio vai aumentar a incidência de doença bacteriana. Vai deixar a planta mais suscetível a isso. Da mesma forma que se eu pegar uma fonte de potássio, por exemplo, um cloreto de potássio, ou se eu pegar até mesmo a cinza de madeira, né, que tem muito cálcio, potássio, e colocar uma dose muito alta, eu também vou deixar o meu solo lá riquíssimo em potássio, e o potássio ele vai fazer uma força, vai ter uma força maior, então ele vai inibir outros elementos, vai puxar muito potássio para a raiz, né? E não vai puxar, por exemplo, o cálcio, vai faltar o cálcio lá. Se falta o cálcio, eu vou aumentar a incidência de pragas, tipo mosca branca, cochonilha. Então, às vezes você está lá se matando para fazer o controle dessas pragas e, na verdade, o problema todo é aqui, porque o seu solo está em desequilíbrio, está faltando cálcio, porque você exagerou na adubação de potássio, tá? Além disso, tem fontes de potássio, como o cloreto de potássio, que tem um índice salino muito alto. Se você colocar um adubo desse em grandes quantidades, você pode ter a queima da semente ou de mudinhas bem novas, que aumenta muito a salinidade, então você tem outro problema também, tá? E aí a gente tem por exemplo, o fósforo. O fosfato, né, que é o P aqui do fósforo, ele anda sempre junto, ele interage com o zinco. Então, se eu colocar muito fosfato lá na adubação, eu vou ter deficiência de zinco depois na minha planta e vice-versa. Se eu pôr muito zinco, eu vou ter deficiência do potássio, do fósforo, tá? E se eu tenho deficiência do zinco, quando chegar naquela época mais fria, com mais umidade, onde é o oídio, né, que é um fungo que dá aquele pozinho branco assim em cima da folha, que pega muito quiabeiro, morango, o tomate, e tiver pouco zinco, tiver em desequilíbrio isso no meu solo, o ataque do oídio nesse tipo de planta sem zinco vai ser muito mais severo. E assim por diante. Agora eu vou mostrar o pior dos cenários, que é quando a gente erra na adubação nitrogenada, do nitrogênio. O nitrogênio, para a maioria das plantas, é o nutriente mais necessário, é o que ela mais vai consumir. Então a adubação de nitrogênio é a que a gente vai colocar em maior quantidade. Os nossos estercos, compostos orgânicos, bocacha, eles têm bastante nitrogênio já na composição, para poder suprir isso na planta. Mas tem alguns minerais, alguns
adubos minerais, como a ureia. Já ouviu falar da ureia? A ureia, ela é um adubo desses convencionais, né? Esses industrializados. Ela tem 40% de nitrogênio. Comparando com o esterco, que tem 2,5%, você vê a diferença e o poder de ataque que tem isso aqui, né? Então, a ureia é o adubo nitrogenado mais utilizado na agricultura aqui no Brasil. E se você colocar muita ureia, você vai ter dois problemas. Você também vai causar um desequilíbrio por excesso de nitrogênio, mas também você pode causar um problema ambiental. Parte dessa ureia pode virar um gás, tá? Um amônio que vai para a atmosfera e pode causar danos à camada de ozônio. Da mesma forma, parte dele pode virar o nitrato, e o nitrato pode lixiviar, né? Percolar na terra e também contaminar a água subterrânea. E se você consome o nitrato, isso vai fazer mal. Mas para a criança faz mais mal ainda, porque a criança não tem as mesmas enzimas de quebra que a gente tem. Não tem ainda, né, essas enzimas, então para ela é muito crítico. Tem até uma doença que elas podem desenvolver, que é chamada de bebê azul. Essa doença, o nitrato vai entrar no sangue dela e vai substituir o oxigênio. Então ela começa a ficar como se ela estivesse sem ar, roxa, meio azulada, assim, mas não é. É porque no sangue dela está faltando oxigênio. Então essa adubação nitrogenada é muito crítica, é uma contaminação. Então se a gente está aqui começando a plantar com o intuito de ter uma vida melhor, uma vida mais sustentável, então esse tipo de problema tem que ser evitado, tá? Para a gente também não tá trabalhando de maneira contrária ao meio ambiente. Então por isso aqui eu sempre vou recomendar os fertilizantes orgânicos, porque é muito mais difícil de você errar, porque a concentração é menor. E como eu já expliquei lá atrás, a solubilização é mais lenta, então essas perdas vão ser bem menores. E também vai favorecer a estrutura do solo, a física do solo. Então, gente, o nitrogênio em excesso, o que vai acontecer se eu tenho muito nitrogênio na minha raiz lá? Ele vai impedir tanto o potássio, ó, o potássio vai ficar impedido, ele vai ganhar todas, porque ele já tem uma força enorme. Ele já é um dos uma força muito grande. Quando ele tem maior quantidade, então ele não tem para ninguém. Ele vai deixar o potássio para trás. Se eu tenho uma planta onde a seiva dela, né, vai estar rica em nitrogênio e pobre em potássio, é a hora que vai começar a aparecer aquele monte de pulgão na sua planta, cochonilha, traça do tomateiro, todos esses insetos pragas que gostam de sugar a seiva da planta, é aqui que eles atacam, é essa hora aqui que eles mais adoram, tá? Da mesma forma, o boro, grandes quantidades de nitrogênio vai inibir a entrada do boro, que é um micronutriente também. Então vai ter deficiência de boro. E muitos casos, sabe, vai ter também, por exemplo, assim, nas aliáceas, né, que é a cebola, o alho, vai começar a ter aquele super brotamento, então vai diminuir a quantidade de bulbo e vai aumentar broto. Nas asteráceas, que são as alface, rúcula, chicória, vai ter queima de borda, as bordinhas vão ficar queimadas, e se você tá plantando para vender, a aparência da verdura é muito importante para vender, então isso daqui vai atrapalhar também, tá? Então a gente vê que a nutrição, a adubação vai influenciar diretamente na nutrição da planta e que além da produtividade também vai atrapalhar no controle de pragas e doenças. Então, quando vocês me perguntam como é que controla o pulgão, como é que controla a cochonilha, eu sempre tenho que falar para vocês que o controle começa aqui. Não adianta você ficar pulverizando se a sua adubação está desequilibrada. Mas como é que você vai saber que o seu solo está equilibrado, está desequilibrado? Como é que você vai saber isso? Bom, observando a sua produção, você vai saber se a sua planta está tendo grandes infestações de pragas e doenças, se ela está tendo um bom desenvolvimento. Se ela estiver funcionando bem, crescendo bem, produzindo bem,
você está no caminho certo, a sua adubação está boa. Agora, se você está observando deficiências nutricionais, ataque severo de praga, então é a hora de você parar e ver onde que você está errando, tá? E como é que você vai ver onde que você está errando? Da mesma forma que a gente está escolhendo o cálculo, a determinação da dose. Tem duas formas. Tem a forma empírica, que é através da tentativa e erro e observação. Então você observa a sua planta, vê quanto que você colocou de nitrogênio, quanto que você colocou de esterco, de onde você está errando. Ou então você vai fazer uma análise, né, de fertilidade do solo. Eu sugiro que a gente pode fazer anualmente, você tire uma amostra do seu solo para fazer uma análise anual daqueles canteiros que você mais utiliza ou de um canteiro que você vai começar, uma área que você vai começar nova. Você faça uma amostragem, uma análise para ter uma noção de como que tá, qual que é a situação química, né, do seu solo. Então aquela análise que a gente vai fazer para monitorar esse equilíbrio é uma análise que já vai trazer para você esses dados. Então, olhando lá, você já vai saber se os níveis estão médios, ou se tem alguma coisa estourando, ou se tem o pH que está muito alto ou muito baixo. Aí, através disso, você vai conseguir decidir se você tem que aumentar ou se você tem que diminuir a adubação que você está usando. Então, anualmente, é legal você fazer pelo menos uma análise para acompanhar esse monitoramento. Agora, a análise de fertilidade para fazer toda vez, aí não dá, né? Fica caro. Então, como que eu sugiro que você faça a dosagem do adubo? Que é do jeito que eu faço aqui. Vocês lembram desse gráfico, né? Então, o que é o ideal? O ideal é você trabalhar nessa zona aqui, ó, que é onde começa, a planta já está satisfeita, já está com nutriente suficiente para ela ter um bom desenvolvimento e está um pouco longe dessa faixa de toxicidade aqui. A gente não está perto dela, a gente está nessa dose inicial aqui, ó. Então, se a gente trabalhar aqui, a gente consegue ter um bom desenvolvimento sem ter problemas de toxicidade ou então de desequilíbrio. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma adubação mínima com essa dose aqui, a inicial, e a gente vai complementar com adubações foliares usando biofertilizantes. Então, esses biofertilizantes, o que acontece? Mesmo se a planta der uma caidinha para cá, na faixa de falta, né, na faixa de deficiência, a gente vai lá e com o biofertilizante via foliar, a gente já consegue fazer ela voltar para esse patamar aqui. Porque o biofertilizante, ele vai ter os nutrientes que a planta vai precisar, a planta vai responder rápido, porque é via foliar, é mais rápido que via raiz. E também, como as concentrações dos nutrientes são bem pequenas em foliar, né? Você não vai ter problema de ter perda por volatilização ou perda por lixiviação, não vai ter contaminação ambiental. Além disso, esses biofertilizantes, eles são ricos e também em material orgânico, em micro-organismos, e isso vai favorecer a atividade microbiológica nas folhas desses vegetais, então também vai ajudar no controle de pragas e doenças. Então, a estratégia que eu uso é sempre essa: eu uso uma dose mínima de calcário, mínima de fosfato no plantio. Aí, quando a planta vai crescendo, no plantio eu também coloco esterco numa dose baixa e vou complementando sempre durante o crescimento, ou com uma adubação de cobertura, ou então com o biofertilizante via foliar, para manter sempre nesse trechinho aqui. E eu vou sempre observando o solo, ele tem que sempre ir aumentando a concentração de matéria orgânica, a cor dele tem que ficar melhor, o aparecimento de minhoca, de micro-organismos, né, de pequenos artrópodes, aquele solo tem que ficar rico. Agora, se começar a aparecer cupim, se começar a aparecer muita praga de solo, também quer dizer que está com algum problema. Então, a gente tem que ficar muito ativa nesse tipo de observação, tá? Então, essa, gente, foi a aula da quantidade de nutriente. É assim que a gente tem que fazer
a decisão de quanto de adubo que a gente coloca, tá? E monitorar anualmente esses equilíbrios, o equilíbrio da solução do solo, tá? Essa aula foi uma aula longa, mas ela é muito rica em vários assuntos, tem um conteúdo muito grande. E eu espero que vocês tenham gostado. Acho que foi a aula mais difícil de eu montar, porque são muitas coisas juntas, né? São muitos temas para ser considerados numa recomendação de dose, de quantidade de adubo. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E foram muitos ensaios, tá? Não foi na primeira vez que saiu isso. Mas depois vocês me contem aí se vocês gostaram ou não. E vamos continuar nesse aprendizado, que eu quero ensinar vocês agora a fazer a amostragem de solo para mandar para análise, e também vou ensinar vocês a fazer em casa mesmo uma análise de textura para saber se o seu solo é argiloso, se o solo é arenoso, se é textura média, tá? Então, muito obrigada a todos e até a próxima!